Graça e paz, povo de Deus, gente querida, tudo bem com vocês? Irmã preciosa, você está aí? Tudo bem com você? E você, meu irmão amado, mente renovada, tudo bem com vocês? Acredito que sim. Mais uma vez, tenho o grande privilégio, a grande oportunidade de poder chegar até você através desta voz. E aqui no meu coração existe uma grande convicção de que cada vez que eu chego até você, Deus implanta no teu espírito a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. E esta palavra implantada, ela vai trazendo conhecimento, e vai despertando em nós a verdadeira fé. O que Paulo diz lá em Romanos 10:17? Que a fé vem pelo ouvir, ou pela pregação, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Repare bem, ele não está falando palavra de Deus, ele está falando palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o Evangelho da Graça de Deus. Então, olha que coisa interessante, a fé, ela vem pelo ouvir. Quanto mais eu vou ouvindo a pregação do Evangelho da Graça de Deus, Deus vai despertando esta fé dentro do meu espírito. Quero ler aqui um verso para vocês, Romanos capítulo 12, e nós vamos ler aqui o verso de número 13, é muito importante, onde Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Agora preste muita atenção. Segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Você prestou atenção no que Paulo diz? Para nós pensarmos com moderação a nosso respeito. Nunca se achar que é grande coisa, que é o bom, que é o melhor, que Deus só fala com você, que Deus só se revela para você. Pensar com moderação. Agora ele diz uma coisa interessantíssima, ele fala: segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Então, para cada um de nós, Deus repartiu uma medida de fé. Existe uma medida de fé dentro de cada um de nós, uma coisa que foi dada por Deus, não por nossa vontade, mas foi dada por Deus. E qual é o objetivo de Deus? É despertar essa medida de fé. Essa medida de fé que existe dentro de nós é suficiente para todas as coisas. E Deus quer despertar essa medida de fé. E como é que Ele vai despertar a medida de fé? Conforme eu vou ouvindo o Evangelho da Graça de Deus, a fé vem pelo ouvir. Eu vou ouvindo a respeito da verdade da graça de Deus, da obra de Cristo na cruz. Eu vou ouvindo dos feitos notáveis da cruz, o sacrifício perfeito, de tudo aquilo que Cristo já fez por nós. Ele não vai fazer, já está consumado. Tudo já foi consumado, já está feito. Então este conhecimento tem o poder de despertar a medida de fé que Deus pôs dentro do meu coração. Então, conforme eu vou ouvindo a palavra do Evangelho, que é a palavra da verdade, o Evangelho que Deus diz é o poder de Deus.
Então, conforme eu vou ouvindo, este conhecimento que chega até a mim, ele vai despertando a medida de fé. Essa medida de fé compreende todo o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. E na medida que isso vai chegando a mim, essas verdades, essas informações vão chegando a mim, então essa medida de fé vai sendo despertada um pouquinho de cada vez. Essa medida de fé que já habita dentro de nós, o nosso espírito, vai sendo despertada, despertada, e vai me trazendo o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. É que nem um despertador. Eu lembro que durante muitos anos acordei muito cedo, então eu punha lá um despertador, aquele tec, não tinha nada ainda eletrônico, o celular naquele tempo ainda não tinha esses celulares modernos que despertavam. Eu punha lá o despertador mesmo. Eu lembro que acordava ali por volta das 5 horas da manhã, eu estava num sono tão intenso naquele horário, eu não tinha nem consciência de que eu existia. Eu estava num sono tão profundo, eu não tinha nem noção que eu estava vivo. Mas quando aquele despertador começava a tocar a sua campainha, eu despertava, acordava, caía na real que era hora de levantar, e o mundo já estava em atividade. Eu acordava para essa atividade através daquele despertador. Mesma coisa é o Evangelho da Graça de Deus. A medida de fé está em nós. Então, conforme eu vou ouvindo, essa verdade é como despertador, vai me despertando. Aquelas coisas que estavam dormentes, ocultas na medida da fé, elas acordam. O despertador toca, o Evangelho vem com a sua verdade e vai despertando esta medida de fé e vai trazendo aquele conhecimento, e você vai entrando numa coisa muito mais profunda, que é o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Não é lindo isso? Só o Evangelho tem o poder de despertar essa medida de fé que Deus já repartiu para mim, repartiu para você. Que coisa gloriosa! E é para isso que nós estamos aqui, nos esforçando, trabalhando, sendo cuidadosos, para não vir falar coisas que te ponham em dúvida, para não vir falar coisas que te causam conflito, né? Falar coisas que às vezes nem interessa ser falado, mas eu quero acrescentar isso no Evangelho da Graça de Deus, que não é o Evangelho da Graça de Deus. Então estamos aqui cuidadosos para despertar esta medida de fé que existe dentro de você. Com paciência, uma coisa de cada vez. Isto é o meu alvo, despertar esta medida de fé que Deus pôs aí no teu espírito. E assim eu me torno o quê? Um colaborador, uma voz que chega até você e colabora com o teu despertar. O Evangelho da Graça de Deus colabora com o despertar da medida de fé. E assim você vai crescendo, amadurecendo, e isso para mim é a maior riqueza. Despertar você com as verdades do Evangelho da Graça de Deus. Mas estou aqui com a Bíblia aberta em Gálatas capítulo 4, como sempre. E vamos ler hoje vários versículos, do verso 12 até o 20, são 8 versículos. Quero ler com calma, eu gosto de ler a palavra de Deus. Então preste muita atenção, Gálatas capítulo 4, verso 12 em diante. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Posto que a minha enfermidade na carne não vos foi uma tentação. Contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto,
Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois eu dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja a favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom, porque vos vejo perplexo, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Antes de entrar no texto, vamos à pergunta de sempre. De novo, pastor? Oh, minha irmã, de novo, lembra quando nós íamos na escola? Pelo menos isso eu ia no primário há uns 56, 57 anos atrás, que a gente entrava na escola naquele tempo com 7 anos de idade. Lembra que nós íamos ter prova oral de tabuada? Eu tive isso. E nós tínhamos que ir com todas as tabuadas decoradas. Para quando a professora, olha, fale aí a tabuada do 7. 7, 14, 21, 28, né? Lembra isso? Eu fiz isso, então eu ficava em casa. 7 vezes 1, 7, repetindo aquelas tabuadas, né? Até que ficasse tudo aquilo memorizado. E na hora da chamada oral eu ia saber 100%. Assim é o conhecimento da verdade do Evangelho. Você tem que repetir, 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 porque a palavra é viva. Então, quanto mais eu vou repetindo certa verdade, ela vai entrando no meu espírito, e ela vai se enraizando ali, e ela se torna vida no meu espírito. E eu nunca mais vou esquecer aquilo que foi repetido várias e várias e várias vezes. Por isso que eu repito isso. E cada vez que eu repito, ainda aquele resquício da velharia, da velha aliança, que estava ali na mente, ainda aquele resto da velha aliança que ficou impregnado nas minhas emoções, nos meus sentimentos, que são enganosos, essa repetição vai trabalhando naquilo e vai liberando, tirando o restinho da sujeira. Por isso eu vou repetir, repetir e repetir. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E você sabe que o fundador da igreja estabelece o ensino. O fundamento é Cristo, ele constrói em cima desse fundamento a verdade no coração das pessoas, para que a própria palavra proteja as pessoas. A palavra, sendo edificada dentro de nós, se torna um escudo protetor. Quando qualquer informação errada vem, você conhece a verdade e a mentira é repudiada pelo conhecimento da verdade. Então quem funda a igreja estabelece o princípio de ensino. O fundamento é Jesus Cristo, não é nenhum outro. E constrói-se em cima de Jesus Cristo, que é o fundamento, o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo foi para a região da Galácia, ele fundou igrejas. O que ele pregou? Paulo fez campanha? Não fez campanha. Paulo dava água do Rio Jordão, dizia que era uma água ungida para eles beberem e prosperarem. Não, Paulo não pregava essas mentiras. Paulo distribuiu óleo ungido para libertar as pessoas. Paulo nunca passou óleo na cabeça de ninguém, nunca usou esse artefato falso religioso. Paulo dava a chavinha de plástico, fazia campanha, olha, se você der uma oferta e você por essa chavinha de plástico vai ser ungida, você der essa oferta, então você vai ter a tua casa própria. Paulo fez isso? Nunca fez isso. Paulo nunca deu rosa ungida, consagrou rosa ungida.
mandava distribuir para os outros para eles terem libertação e salvar as pessoas da família deles. Nunca fez isso. Paulo nunca fez corredor de sal grosso para as pessoas passarem lá e todo mundo sai, 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 sai. A pessoa já passou no corredor de sal grosso 300 vezes. E ela está 301 acreditando que vai ser liberta em... Olha como ela está cega. Paulo nunca fez isso. Você entende o que eu estou dizendo? Paulo nunca ungiu. Olha, até isso tem. As pessoas consagrando vassoura ungida. E depois você vai dar uma oferta. E vai levar uma vassoura ungida para casa. Para varrer o mal da tua casa, que é a vassoura ungida. Até vassoura eles ungem. Paulo nunca fez banho de descarrego. Você está entendendo isso? Paulo nunca fez campanha de trazer, dar um nó na camisa do avesso para ir lá na igreja e desamarrar, desatar o nó para desatar a tua vida. Paulo nunca deu perfume ungido para você se dar bem com o seu marido ou o marido com a esposa. Tudo isso é uma heresia, é uma mentira dos tempos atuais. Essas igrejas da mídia trouxeram a macumba, só que fala que tudo é ungido. Paulo nunca fez essas coisas. Paulo nunca explorou ninguém financeiramente. Paulo nunca cobrou trízimo e dízimo de ninguém. Você acredita no que eu estou dizendo? Então o que Paulo ensinou? Paulo ensinou os Gálatas o Evangelho da graça de Deus. Vamos lá para Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Até hoje eu recebo pelo WhatsApp um monte de perguntas, pessoas que ficaram nas igrejas de lei anos, elas não entendem isso. Elas não entendem que a salvação não se perde. O falso evangelho destruiu a mente delas de tal maneira que elas ouvem a gente dizer isso repetidamente. Elas não conseguem entender, elas acham que ainda existe alguma obra, algum esforço, e que isso vai pesar na balança para a pessoa ser salva. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Você já descobriu que não existe nenhuma obra que dá condições para o homem ser salvo? Será que você já entendeu isso? Que não existe nada que o homem faça e depois Deus chega para ele e fala assim, olha, porque você fez isso, você vai ser salvo por essa boa obra que você fez. Não existe isso para o homem. É impossível ser salvo por esforço próprio. Para o homem é impossível ser salvo por alguma obra. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo por alguma coisa que ele venha fazer. Está bem claro isso na tua mente? Não vem de vós, esta fé que você teve um dia, não foi você que produziu. Não foi você que decidiu, não, agora eu vou crer em Cristo, eu me decido por Cristo. Uma frase falsa, se decidir por Cristo. Não foi você que decidiu, você é um chamado, um predestinado, um eleito. Então quando chegou no tempo certo, Deus injetou esta fé no seu coração, e você creu em Cristo, não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Essa fé que você teve um dia em Jesus Cristo veio de Deus, não foi você que produziu. E não vem de obras para que ninguém se glorie. E o que é ser salvo? Alguém que foi liberto do império das trevas, ele não é mais escravo. Todas as prisões que existiam na mente dele, na alma, nas emoções, foram todas removidas. Ele foi liberto do império das trevas, ele foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13 e 14. E neste reino para o qual ele foi transportado, ele tem a fim de toda a escravidão. E a remissão, a retirada de todos os pecados. Deus não tem filhos debaixo de escravidão.
Deus não tem filhos que precisam de libertação, imposição de mãos, corrente de libertação, sessão de descarrego. Isso tudo é a mentira do falso evangelho que aprisiona e escraviza as pessoas por completo. Então você já foi salvo. A salvação é eterna, ela não tem fim, ela não tem interrupção. Você não é salvo hoje, amanhã perdeu a salvação e depois vai se arrepender e ser salvo de novo. A salvação é eterna, não tem fim. Paulo ensinou isso. E Paulo também ensinou que todas as coisas da parte de Deus para o homem são dadas gratuitamente. Deus não é um Deus de barganha. No sistema, nas igrejas aí da televisão, o Deus é um Deus de barganha. Primeiro você precisa dar coisas para ele, você precisa dar dinheiro para ele, você precisa fazer voto, você precisa dar o teu dízimo para ele. Aí ele vai avaliar, e ele é um Deus injusto, porque se você der pouco, ele vai te dar pouco, vai te devolver o pouquinho com um pouquinho a mais. Você tem que dar o seu melhor. Ele fala assim, dar o seu melhor é dar tudo que você tem. E se você não der, Deus é um Deus de barganha. Ele fala, esse daí não me deu nada, eu não vou dar nada para ele. O falso evangelho, para você receber alguma coisa de Deus, primeiro você tem que dar tudo. Semear tudo que você tem que dar o seu trízimo, o seu dízimo, dar. Aí depois que você deu, aí Deus vai avaliar e ele vai te dar o que você deu com um pouquinho de acréscimo. É o Deus da barganha, e aí as pessoas são exploradas, as pessoas são induzidas a vender carro, dar sacrifício, fazer fogueira santa. Você quer ver a mentira da exploração, o meio pelo qual essas igrejas da televisão enganam as pessoas? É a tal de fogueira santa. Na fogueira santa você tem que dar o seu tudo, carro, casa, poupança, dá tudo, mas não para Deus, para eles. Você acredita no que eu estou dizendo? Você frequenta lugar assim? Você está sendo explorado. Foge dessa gente. Eles estão ricos com as suas canais de televisão, os seus aviões, as suas mansões. Eles vivem vida de trilionário à custa do dinheiro do pobre. Foge dessa gente. Foge desses lugares. Deus não é um Deus de barganha. Romanos 8:32 diz o quê? Aquele que não poupou seu próprio filho, ou antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente, gratuitamente com o filho todas as coisas? Eu estou falando isso direto aqui. Então Deus nos deu Jesus, e juntamente com Jesus ele nos deu gratuitamente todas as coisas. O que diz Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Tudo que Deus tinha que dar, Ele já deu. Mas só repare bem, Ele deu em Cristo, não deu nada fora de Cristo. Então, se eu estou em Cristo, se eu fui transportado e posto em Cristo, então eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Só que quem administra isso é Deus, não sou eu. Não adianta ficar, eu determino, eu declaro, eu exijo, eu decreto, eu confesso. Não adianta, tudo isso é besteira. Então você pergunta, pastor, como é que Deus vai manifestar essas bênçãos na minha vida se Ele já me deu todas? Então Deus vai olhando para você, na medida que você vai crescendo no conhecimento, na graça, então Deus vai liberando uma bênção aqui de tempo em tempo, outra bênção ali. Aí Ele vê que você está crescendo, está amadurecendo, Ele libera uma outra bênção lá. Não sou eu que forço Deus a materializar as bênçãos dele na minha vida. Você pode ficar gritando, exigindo, declarando, tentar pôr Deus na parede. Esse monte de mentira não vai dar em nada. O que Deus quer é que você cresça. E no decorrer desse crescimento, Ele vai liberando todas as bênçãos. Ele quer que você enxergue o que são todas as bênçãos.
que você creia que tudo já lhe foi dado, que você viva pela fé nesse conhecimento. E aí você vai entrando na plenitude das bênçãos de Deus no tempo de Deus. Agora, todas elas são dadas gratuitamente. Não tem custo. Tudo que leva você a dar coisas, dizendo que você vai mover Deus a seu favor dando coisas, é mentiroso. É o falso evangelho, é o evangelho da mídia, das igrejas pretas. Virou tudo preto agora, tudo igreja escura. E que pregam, o que eles pregam são tão escuras quanto a igreja que eles deixam e pintam de escura, ou cinza ou preto. Então Paulo ensinou que nós já somos salvos pela graça, independente de obras. Que tudo nos é dado gratuitamente por Deus. Que através de Cristo, Deus já nos abençoou, abriu um novo e vivo caminho que estava oculto. E depois que Paulo ensinou tudo isso, Paulo se ausentou. E se infiltraram lá na igreja quem? O pessoal guardador da lei, o pessoal que só prega Velho Testamento, o pessoal que traz o judaísmo que é por acima do evangelho da graça de Deus. Entende o que eu estou dizendo? É o pessoal que só faz campanha do Velho Testamento, tem que guardar sábado e está escravizado pela velha aliança. Eles não entendem que a velha aliança acabou na cruz. Eles não entendem que o fim de todo aquele sistema religioso do Velho Testamento é Cristo. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então eles estão com a mentalidade na velha aliança, eles não entram nas cartas de Paulo. Eles não pregam o que Paulo ensinou. O que Paulo ensinou para eles é uma coisa estranha, é uma língua estranha. Repare bem que eles não fazem campanhas com títulos daquilo que Paulo ensinou. Não, é só Velho Testamento. É só o azeite da botija, a farinha da panela, derrubar a muralha, o gigante Golias, é o segundo boi, os 318. Vocês entendem? Entende essa linguagem ou não? Então essa gente chegou lá e disseram aos Gálatas, olha, esse negócio que Paulo prega, que tudo já foi feito, tudo é de graça, que a salvação é pela graça, não é bem assim. Olha, você tem que se voltar para o Velho Testamento, guardar a lei, se circuncidar, observar a Moisés. Entende o que eu estou dizendo? Você entende? Olha, e eles trazendo a velha aliança e pondo acima do evangelho da graça de Deus. Olha bem, olha a pregação do pessoal na televisão, só o Velho Testamento. Olha a igreja mesmo que você está, só não prega Velho Testamento. Eles vêm até Mateus, Marcos, Lucas e João para falar dos demônios, da multiplicação do pão, da oferta da viúva pobre, da cura, né? Expulsar demônio. Eles não vão para as cartas de Paulo, aí eles voltam para trás. E Velho Testamento na cabeça do povo que cria o véu e escraviza. E os Gálatas, eles foram enfeitiçados por isso e se voltaram para a velha aliança, tentando ser justificado por obras, por esforço próprio. Aí Paulo fala, o homem, Gálatas 2,16, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Nós também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo diz aos Gálatas, vocês estão querendo se justificar por obras da lei, então Cristo morreu em vão. Se a justiça é mediante a lei, então o que Cristo fez na cruz não adiantou nada, foi uma coisa perdida. Vocês que querem se justificar por obras da lei, de Cristo vocês se desligaram. E Paulo vai abordando e mostrando aos Gálatas tudo aquilo de erro que eles cometeram e o caminho errado que eles entraram. Até, finalmente, depois de meia hora, até que nesse capítulo 4,
Paulo fala que teve uma enfermidade física e pregou o evangelho para eles mediante uma enfermidade física. E Paulo diz que os gálatas não desprezaram eles, receberam eles como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. E Paulo fala, se fosse possível, vocês teriam arrancado os olhos de vocês e dado para mim, porque Paulo diz a história que ele tinha problema nos olhos. Essa era a enfermidade física dele. Aí Paulo diz, depois disso, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. E depois ele fala isso que nós vamos abordar hoje. Meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Nós homens não sabemos que é dor de parto, mas as mulheres sabem. As contrações que vêm, quantas horas ela vai ficar sentindo contrações, as dores que vêm, a agonia que vem, a aflição que vem, a angústia que vem. Então o apóstolo revela a dor que ele estava sentindo por ver os gálatas, que eram filho deles, se desviando do evangelho da graça de Deus, abraçando a falsa doutrina, voltando para a escravidão, tentando alcançar pela lei aquilo que foi dado gratuitamente através de Cristo crucificado. Então Paulo foi o fundador da igreja, viu eles acreditando, cuidou deles com aquele amor, ensinou o evangelho da graça de Deus para eles. Agora amou aqueles filhos, amou os gálatas. E agora vê eles se desviando da verdade. Então Paulo está dizendo, eu sinto as dores de parto, a agonia, a tristeza, as contrações. E vou ler o que ele mesmo diz. Meus filhos, trata ele como filhos, pessoas íntimas, queridas, por quem de novo sofro a dores de parto. Agora Paulo fala uma coisa interessante. Até ser Cristo formado em nós. O que é ser Cristo formado em nós? É o nosso aperfeiçoamento e amadurecimento, atingir maturidade no Evangelho. E ser maduro no Evangelho da graça de Deus não é coisa de um dia. Olha, você que está começando no Evangelho da graça de Deus, você não vai amadurecer em um mês. Você não vai amadurecer em 2, 3 anos. Para você começar a ficar maduro, pelo menos uns 10 anos você tem que ficar ouvindo, analisando o Evangelho da graça de Deus, esmiuçando, estudar cada carta de Paulo minuciosamente. Não é ficar procurando um pregador da graça ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui, discordo daquele, só a favor desse. Entende? Não é isso. Ninguém pode comer por você. Para você ter saúde física, alguém come por você? Alguém mastiga por você? Alguém faz a digestão por você? Não! Esse processo digestivo é você que tem que comer, é você que tem que mastigar, é dentro de você que vai se fazer a digestão, é dentro de você que vai se filtrar os nutrientes e vai mandar para o sangue vai distribuir em cada tecido do teu corpo, em cada parte, através do sangue. Isso acontece com você, ninguém pode fazer isso por você. Então, para você se tornar maduro na graça, leva anos. Olha bem o que eu estou dizendo, eu não estou aqui com leviandade. Às vezes a pessoa, faz 1 ano que ela está na graça, ela começa a pregar a graça, falar coisas. Você olha o que ela está falando, você fala, é inexperiente na palavra. Não aprendeu ainda como deve ser. Está susceptível a engolir um monte de coisa da graça falsa que estão se pregando. Paulo sabia que os gálatas se desviaram da verdade porque eram tudo criança, imaturos. Ainda não tinham Cristo formado neles, não eram maduros, não eram homens e mulheres maduros no conhecimento, resistentes no conhecimento.
uma estatura madura, que não se enverga mais por nada, que não é mais enganado por nada, que sabe discernir o que é e o que não é, que tem experiência com a palavra da verdade, as faculdades espirituais exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Então tenha paciência, olhe para mim, tenha paciência, não engula qualquer coisa, vai avaliando o que você está ouvindo, levando em consideração isso. Você só vai encontrar o evangelho explícito da graça de Deus nas cartas de Paulo. Os outros apóstolos, leia as cartas dele, você vai ver que eles não falavam da obra da cruz, não falavam da remissão dos pecados, nunca falaram da justificação. Leia Tiago, por exemplo, ele nunca falou nada da obra da cruz, da justificação, da redenção, da reconciliação, porque ele nunca enxergou isso. Olha a carta dele, uma carta direcionada às 12 tribos, aos judeus, não tinha nada a ver com os gentios que somos nós. Será que você entende isso? Então o evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo. E a graça de Deus explícita, completa, está revelada nas cartas de Paulo. Então Paulo fala: meus filhos, de novo eu estou sentindo dor de parto. Estou aqui com contrações no espírito, angustiado com dores. Estou vendo vocês todos, crianças, se desviaram da verdade, abraçando a mentira por imaturidade, por criancice. E Paulo fica angustiado, queria vê-los maduros, Cristo formado neles, pessoas inabaláveis na verdade, pessoas que não são mais conduzidas pela carne, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos pensamentos, mas são direcionadas e conduzidas pela palavra escrita do Evangelho da graça de Deus. Não se movem da verdade por nada. Então vamos a alguns textos aqui. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 3, vamos ler aqui, verso 1 em diante. Eu, porém, não vos pude a falar como espirituais. Paulo dizendo isso para os coríntios. E sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que é uma pessoa carnal? O que é uma pessoa carnal? Repare bem, os coríntios eram de Deus, claro, eram salvos, eram. Mas eles ainda estavam na carne, eles ainda eram crianças em Cristo. Eles ainda eram pessoas movidas pelos, estou sentindo, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Pessoas controladas pelos impulsos da carne, pelos sentimentos. A carne produz um monte de pensamentos, eles eram controlados pelos pensamentos da mente carnal não renovada. Eram os crentes emocionais. Você encontra mesmo na graça um monte de crente emocional, ele é direcionado pelo que ele sente. Aí eu senti, aí eu não senti, aí eu estou sentindo, aí eu não estou sentindo, aí eu estou pensando isso, Deus está falando comigo, eu estou pensando isso, e não tem a mente renovada. Deus não fala por emoções, Deus não fala por sentimentos, Deus não fala por sensações físicas, Deus só fala pela palavra escrita do Evangelho da graça de Deus. Deus não fala de outra forma. E esses crentes que são salvos, estão entrando na graça agora, eles não têm suas faculdades exercitadas ainda. Então tudo que se fala de graça, eles acreditam, é um perigo enorme. Tudo que se fala da graça, eles acreditam, eles não têm o discernimento do bem e do mal, do que é a graça verdadeira no espírito deles. Então eles acreditam num monte de besteira. Você entende o que eu estou dizendo? Eu me preocupo com vocês novinhos na graça. Olha o que Paulo diz para os coríntios.
Eu, porém, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportar, nem ainda agora podeis. Então Paulo chegou na igreja dos Coríntios. Tinha muita coisa profunda para falar, um alimento sólido para dar. Mas quando chegou lá, encontrou um monte de bebezinho precisando de leite. Eles não tinham condições de entender o que Paulo, o alimento sólido que Paulo iria falar para eles. Então Paulo chegou, quando viu aqueles crentes carnais, os crianças em Cristo, Paulo não pôde falar certas coisas para ele. Por que Paulo não pôde falar? Ele mesmo diz: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda sois carnais. Porque Paulo percebeu que eles ainda estavam na carne, nas emoções, e não tinham capacidade lá na mente de entender o que Paulo iria explicar, as coisas profundas do Evangelho da Graça de Deus. Vocês entendem? Então Paulo não pôde falar, porque não adiantava falar. Não iria fazer bem para eles falar. Eles não tinham discernimento para compreender o que Paulo queria falar com eles. Então Paulo teve que dar leitinho para eles, aquelas coisinhas simples, aquele princípio da graça de Deus, porque Paulo percebeu que eles talvez só entenderiam aquilo. Então Paulo não pôde tratá-los como espirituais, mas tratou eles como carnal. Leite vos dei de beber. Você que está começando na graça agora, não acredite em qualquer coisa, fique nas cartas de Paulo. Muito cuidado. Pena que eu não posso estar perto de você, mas eu chego através da voz. Não fique aí procurando no YouTube de ponta a ponta tudo que fala sobre graça. Mesmo falando sobre graça, tem um monte de coisa estranha, pervertida, que se fala que é graça. Coisa sem sentido. Eu não quero expor aqui quem fala isso, e nem convém, não estou aqui para falar de ninguém. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar dos meus defeitos, que são muitos. Mas cuidado. Uma criança, quando nasce, a mãe não enfia um pedaço de carne na boca dela, ela não tem nem dente para mastigar. Olha, eu falo isso aqui do fundo do meu coração. Por que uma criança recém-nascida tem condições de comer leite materno, nada mais? Se você der um pedaço de carne para ela, é um alimento excelente. Carne vai fazer o quê? Vai sufocá-la, ela não tem condições de digerir aquilo ainda. Ela não tem condições de mastigar, nem dente ela tem. Então, apesar de ser um alimento bom, a carne vai fazer mal, porque ela é criança. Então, mesma coisa, muitas vezes na graça estão pregando coisas que vai fazer mal para o iniciante. Vai sufocá-lo, trazer conflito na mente dele. Não se deve fazer isso. Vai trazer muito conflito na mente dele, tem que dar leitinho. Então Paulo não pôde falar muitas coisas profundas, alimentos sólidos, porque eles não poderiam suportar, eles não tinham capacidade de compreensão. Vocês entendem isso? Então Paulo diz: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Vamos para outro texto. Vamos lá para Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. São os dons ministeriais, os pregadores da palavra, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens que induzem ao erro com sua astúcia. Então o que Paulo está dizendo? Que ele concedeu os ministérios que existem com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu desempenho, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura madura da plenitude de Cristo. Entende isso, queridos? E depois ele fala, para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens com astúcia induzem ao erro. O que ele está dizendo? Que ele quer a nossa plenitude, uma estatura madura, um crescimento espiritual. Isso leva anos. Para que juntos tenhamos uma unidade da fé, uma mesma mentalidade, uma mesma compreensão a respeito de Jesus Cristo, do Filho de Deus, conforme Paulo diz. Ele fala, tirar a gente da meninice. Ele diz assim, o que é a meninice? Meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, mesmo estando em graça, sendo imaturo, acredite em qualquer coisa, levado ao redor por todo o vento de doutrina. A pessoa fala isso, acredita. O outro fala aquilo, acredita. O outro fala... Ele não tem ainda capacidade espiritual de discernir as coisas, o que é, de medir o que está se ouvindo. Quando se ouve qualquer pregação, até aquilo que eu falo, você tem que medir o que você está ouvindo para ver se está nas Escrituras, se é isso mesmo. Se eu não estou saindo do que Paulo ensinou e pegando outras coisas, confundindo, sendo confundido por coisas que não tem que se confundir. Então, primeira coisa, quando você ouve qualquer pregação, você tem que medir, está dentro daquilo que Paulo ensinou. Você tem que medir para ver se recebe ou se não recebe. O menino agitado e levado ao redor por todo o vento de doutrina, acredita em qualquer coisa. Acredita em qualquer coisa. Falou, olha, é isso aqui, acredita, aquilo acredita. Ele não tem ainda maturidade para discernir o que é e o que não é. Ele ainda é criança, está tomando leite. Paulo está dizendo, oh meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vocês, até que vocês amadureçam. Então Paulo está em agonia, sente dor, sente tristeza, e ver aqueles filhinhos caindo no evangelho da escravidão, o falso evangelho. Vamos a outro texto. Vamos lá para Hebreus capítulo 5. Vamos ver ali o mesmo assunto. Verso 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Então, os hebreus aqui são os judeus que vieram ter conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E ouviram sobre a graça, provaram sobre a graça, estavam voltando para trás para tentar se justificar por lei. Eles não cresceram. Então Paulo está dizendo, já passou o tempo, vocês não cresceram, não evoluíram. Tem necessidade de novo de ouvir os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vocês se tornaram necessitados não de alimento sólido, necessitados de leite. E não de alimento sólido.
Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. O que é ser inexperiente na palavra da justiça? Ele está dizendo que aquele que se alimenta de leite é aquele novinho, aquele que ainda não se libertou das emoções da alma, aquele que não teve a mente renovada. Está na graça? Está, é salvo, é filho de Deus, mas é um iniciante. Está sujeito a acreditar em coisa errada. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. O que é ser experiente na palavra? É que você já amadureceu no conhecimento do Evangelho. Você tem experiência de viver o Evangelho em todas as áreas da sua vida. Você não depende mais do mundo exterior. Você não depende mais de emoções. Você não depende mais de ser conduzido por coisas que você vê. Você não depende mais de nada, você está maduro, você vive no seu espírito e o teu espírito ele é conduzido pela verdade do Evangelho da Graça. Você já é resistente, é maduro, deixou a meninice de lado. Isso é ser experiente na palavra. E o inexperiente é aquele que não tem nada disso. Aí ele diz assim, olha, verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, o exercício do Evangelho, vocês entendem isso? O alimento sólido é para adultos. O que nós lemos lá em 1 Coríntios 3? Paulo não pôde dar um alimento sólido para eles, porque eles estavam na carne ainda estavam presos nas suas emoções, sentimentos, pensamentos, sensações da alma, e não tinham condições de captar uma coisa mais sólida, mais madura. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. O que é as faculdades exercitadas? O Evangelho da Graça de Deus já faz parte da tua vida, ele é a tua vida, ele vive em você. E ele te exercitou a tua mente, ele pôs o teu mundo emocional em ordem, porque uma coisa que o Evangelho da Graça faz é pôr o nosso mundo emocional em ordem. Ele não nos escraviza mais, nós é que dominamos as emoções, não somos mais escravos das emoções, elas estão submissas ao nosso espírito. E isso cria um exercício espiritual, uma maturidade muito grande. E você, através desse exercício, passa a ter as suas faculdades espirituais exercitadas. O que isso vai ocasionar para você? Então você vai discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, quando você é maduro, você vai ouvir uma pregação. E as suas faculdades que já são exercitadas vão discernir o que é e o que não é. Não importa quanto a pessoa grita, não importa versos que eles dão, até das cartas de Paulo, você já tem as faculdades espirituais exercitadas, você discerne o que é e o que não é. E o que exercitou as suas faculdades espirituais? O conhecimento, a maturidade que o Evangelho da Graça de Deus te trouxe. Então você já sabe discernir o que é e o que não é. Então quando você ouve o Evangelho da Graça de Deus, você discerne o pregador, olha, ele conhece até aqui, passou dali, ele está na alma dele, nas emoções, ele não tem entendimento, está afirmando coisas por afirmar, ele não tem discernimento nisso. As suas faculdades espirituais estão lá na tua mente, no teu espírito, e elas discernem aquilo que é e discernem aquilo que não é. Será que você entende isso? Por que Paulo fala, meus filhos, porque de novo estou sofrendo as dores de parto, até ser Cristo formado em vós? Eles eram tudo crianças, o pessoal da lei entrou lá e desvirtuou todos eles, levando eles a acreditar na velha aliança, na escravidão da lei, e desprezando a verdade do Evangelho da Graça de Deus que Paulo havia pregado.
E hoje, falando aqui do Brasil, existem milhares e milhões de escravizados dentro da igreja, acreditando em agorado, objeto ungido, suor de apóstolo, semente de feijão escrita lá uma coisinha para curar Covid, sendo explorados financeiramente, sendo enganados, feitos massa de manobra, forçado a votarem nos políticos que a liderança falsa impõe para que eles votem. Destruídos, essa é a palavra, porque são crianças, não têm as faculdades espirituais amadurecidas para discernir o bem e o mal. Existem milhões de gente assim, milhares. Você que já viveu em um lugar assim, entende agora, sabe o que nós estamos falando, para você perceber como o nosso trabalho aqui é intenso, trabalho árduo, que essa nossa linguagem a maior parte não aceita, não interessa para eles isso. Eles acham que é mentira o que nós falamos. Deixa eu voltar lá em Gálatas capítulo 4, no verso 19, onde Paulo fala: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Então o apóstolo que amava aquela igreja, fundador da igreja, amava aquelas pessoas, sentia as dores de parto, viu que eles eram infantis, crianças, foram enfeitiçados pelo pessoal da lei, estavam voltando para a escravidão. E Paulo ali com dores de parto até Cristo ser formado neles, eles amadurecerem, terem as faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem e o mal. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em nós. E é isso que nos impulsiona, estar aqui para formar Cristo em você. Como Cristo vai ser formado em você? Só através do Evangelho da graça de Deus. As verdades vão chegando a você e Deus vai fazendo a obra e você começa a ser formado, entendendo, amadurecendo, leva anos, vai indo, vai compreendendo, até que você amadurece realmente. E Cristo está formado em você. Você entendeu essa linguagem? Quando Cristo está formado em você, nada mais te engana. Nada, você tem um escudo que é o conhecimento da verdade. E vai te proteger de toda coisa errada, de toda coisa falsa que se fala, que é o Evangelho. Você recebe a palavra de hoje, meu irmão, minha irmã. Foi um prazer estar com você. É sempre uma alegria poder estar aqui iniciando a live e poder ser uma voz que chega até você com esse arroz com feijão, com leitinho, o Evangelho da graça de Deus. Vou me despedindo de todos vocês, declarando com toda a força do meu coração, dizendo isso, que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.